Metade dos pacientes que teve Covid-19 apresentaram sequelas da doença por mais de um ano. É o que revela um estudo recente da Fundação Oswaldo Cruz de Minas Gerais. Entre os sintomas duradouros mais comuns estão a fadiga, tosse persistente, dificuldade para respirar, perda de olfato ou paladar e dores de cabeça frequentes. Confira na reportagem de Júlia Pereira. Evelyn Rodrigues, de 20 anos, recebeu o diagnóstico de Covid-19 em janeiro deste ano. Foram 15 dias em isolamento, com sintomas variando entre coriza, cansaço e enjoos. Apesar dos sintomas leves, devido às 2 doses da vacina, a doença deixou marcas na estudante. Mesmo depois de 4 meses desde a infecção, Evelyn continua lidando com os reflexos da Covid, como a perda de memória recente. Uma coisa que me assustou muito foi a perda da memória recente. Então, eu sempre tive uma memória até que boa. E quando eu tive o Covid, depois que passou, ali os dias dos sintomas e tudo mais, eu percebi que eu estava bem esquecida. Então, eu tenho meu remédio que eu tomo todo dia no mesmo horário. Eu olhava e falei, será que eu tomei ou não tomei o remédio? Aí eu tinha que olhar lá na cartela, ver se estava ali marcado, porque eu não lembrava. Ou outra coisa que eu percebi desse sintoma foi quando eu fui fazer uma comida e eu não sabia se eu tinha colocado sal. Então, eu coloquei sal 2 vezes, a comida ficou muito salgada. Em outros momentos, eu não coloquei nenhuma vez, porque eu não sabia se já tinha colocado ou não. E uma coisa que aconteceu comigo muito, foi perda do cabelo. Meu cabelo tá caindo demais desde que eu peguei, tufos e tufos. Até hoje ele continua caindo, ele continua fraco e não tá melhorando, O que aconteceu com Evelyn não é um caso isolado. Um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz de Minas Gerais revela que metade dos pacientes diagnosticados com a doença tiveram sequelas que passaram de 1 ano. A pesquisa acompanhou, por 14 meses, 646 pacientes diagnosticados com Covid-19. 324 deles tiveram sintomas após a infecção, o que é classificado pela Organização Mundial da Saúde como Covid longa. Entre as consequências mais comuns estão a fadiga, tosse persistente, dificuldade para respirar, perda de olfato ou paladar e dores de cabeça frequentes. Insônia, ansiedade e tontura também foram relatados, mas por um número menor de pacientes. Já casos mais graves, como trombose, foram diagnosticados em cerca de 6% dos pacientes do estudo. Os sintomas duradouros da Covid-19 foram constatados em pacientes que apresentaram os 3 níveis da doença: 86 de 260 que tiveram Covid grave, 43 de 57 diagnosticados com a doença moderada e 198 de 329 de forma leve. Marcos Caseiro, médico infectologista, explica que o tratamento de pacientes que apresentam sequelas da Covid-19 não é global e deve ser individualizado. Por isso, o ideal, segundo ele, é continuar se protegendo para não contrair a infecção. Os sintomas são muito grandes, por isso eu tenho insistido em dizer, o ideal é não pegar o Covid. Esse é o critério, o ideal é não pegar o Covid. Como? Se protegendo, utilizando máscara. Essa é a primeira questão, que é fundamental, Não tem um tratamento para sequela, isso tem que ser individualizado, A gente tem usado muito o antidepressivo, corticóide para essas alterações nasais de cheiro e de gosto. Veja, nós estamos aprendendo a lidar com essas complicações desse vírus, que são muitas, mas eu repito, sem uma devida sistematização ainda, dos órgãos competentes, responsáveis e das prefeituras locais do estado, que eu desconheço, a não ser nos grandes centros de pesquisa, como os que se montou ambulatórios específicos para acompanhar esses pacientes. O médico infectologista avalia também que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ainda não está preparado para receber os pacientes que apresentam as sequelas da Covid e ressalta a importância do treinamento da classe médica para identificar os casos e realizar o tratamento específico correto. É absolutamente necessário que o SUS discuta esse assunto, abra ambulatórios, faça treinamento conjunto com um grupo de médicos para que a gente possa conduzir mais adequadamente esses pacientes. O SUS está absolutamente
despreparado neste momento para sequelas. Então, muitos pacientes acabam indo para o socorro. Não, isso é como se basicamente chegassem lá, né, com um quadro inespecífico. E muitos médicos acabam negligenciando a importância desses sintomas e a sua devida associação com o Covid, né? Então, eu acho que é isso que nós estamos vivendo. Nós teremos um longo trabalho pela frente. Entre eles, é o treinamento da classe médica para identificar esses casos e oferecer um tratamento específico, seja com antidepressivo ou outros remédios específicos para cada quadro individualizado, né? Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.